salvação religiosa, oportunidades de vantagens econômicas ou políticas. Estas eram apenas algumas das motivações que levaram à aderência de participantes das chamadas guerras religiosas, iniciadas, apoiadas e às vezes até mesmo dirigidas pela Igreja Cristã Latina no período medieval. Esse era o conceito das chamadas cruzadas, que eram guerras em nome da Igreja. Mas quais eram os objetivos, as causas? O que aconteceu e qual é a história desde a origem até o fim dessas guerras santas, guerras religiosas, as cruzadas? É isso que você vai saber neste vídeo de hoje. Então, seja muito bem-vindo a mais uma aula de história aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa, te convido a assistir esse vídeo até o final. Depois você entra aqui no canal, conhece o Diário da Vida, todas as playlists que tem por aqui, com muitas verdades da vida, tem muitos convites à reflexão, muitas aulas de história, muitos temas curiosos que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Com certeza você vai encontrar algo que você gosta. E se não encontrar, deixa nos comentários a sua sugestão para um futuro vídeo aqui do Diário da Vida. Então já se inscreve, já vai compartilhando com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre essas verdades da vida que falamos por aqui. E esta é uma playlist nova que estamos começando por aqui, falando sobre fatos históricos, histórias importantes e um tanto quanto que famosas que um dia já existiram ao longo da humanidade, ao longo da história mundial. Aqueles conteúdos de história que a gente aprende lá na escola, mas de uma forma muito rápida, muito resumida. Às vezes não é abordado mais detalhes, mais história, mais curiosidades, características daqueles fatos importantes que um dia aconteceram, assim como as cruzadas. Não existe muito conteúdo sobre isso nos livros escolares de história. Então hoje você vai ter aqui uma aula de história contando tudo sobre essas cruzadas, essas guerras religiosas. O que foi isso afinal? Entenda melhor nesse vídeo de hoje. Conheça essa história. Saiba que um dia aconteceu mais uma proeza da igreja na época medieval. Que por sinal nós já temos por aqui um vídeo falando tudo sobre a época medieval, se você não sabe do que eu estou falando. Tem toda a explicação, toda a história dessa Idade Média, chamada época medieval, a época das trevas, da escuridão, uma época muito obscura que muitas coisas aconteceram lá. E o poder absurdo que a Igreja Católica tinha sobre tudo e sobre todos. E uma das proezas da Igreja era essas guerras religiosas. Mas por que isso acontecia? Qual era o objetivo? Como que aconteceu? Como que começou? Como que acabou? Saiba de tudo isso nesse vídeo de hoje. Então vamos logo à nossa aula de história de hoje. Me acompanha até o final e já vai deixando o seu comentário. Então, as cruzadas foram uma série de guerras religiosas, iniciadas, apoiadas e às vezes dirigidas pela Igreja Cristã Latina no período medieval, ou seja, durante a Idade Média. As mais conhecidas destas expedições militares são aquelas realizadas na Terra Santa entre 1095 e 1291, que tiveram o objetivo de reconquistar Jerusalém e seus arredores do domínio muçulmano, depois que a religião foi invadida pelo Califado Ortodoxo séculos antes. Começando com a Primeira Cruzada, que resultou na conquista de Jerusalém em 1099. Dezenas de campanhas militares foram organizadas, fornecendo um ponto focal da história europeia por séculos. As cruzadas declinaram rapidamente
após o século XV. Em 1095, após um pedido de ajuda bizantino, o Papa Urbano II proclamou a primeira expedição no Concílio de Clemente. Ele encorajou o apoio militar ao imperador bizantino Aleixo I Comneno e convocou uma peregrinação armada a Jerusalém. Em todos os estratos sociais da Europa Ocidental, houve uma resposta entusiasmada. Os participantes vieram de toda a Europa e tinham motivações variadas. Isto incluía a salvação religiosa, satisfação de obrigações feudais, oportunidades de vantagens econômicas ou políticas. Expedições posteriores foram conduzidas por exércitos geralmente mais organizados, às vezes liderados por um rei. Todos receberam indulgências papais. Os sucessos iniciados estabeleceram 4 estados cruzados: o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia, o Reino de Jerusalém e o Condado de Trípoli. A presença europeia permaneceu na região, de alguma forma, até a queda de Acre, em 1291. Depois disso, nenhuma outra grande campanha militar foi organizada. Outras campanhas sancionadas pela Igreja incluem cruzadas contra cristãos que não obedeciam às decisões papais e hereges, aquelas contra o Império Otomano, e outras por motivos políticos. A luta contra os mouros na Península Ibérica, chamada de a Reconquista, terminou em 1492, com a queda de Granada. A partir de 1147, as cruzadas do norte foram travadas contra tribos pagãs no norte da Europa. As cruzadas contra os cristãos começaram com a Cruzada Albigense no século XIII e continuaram durante as guerras hussitas no início do século XV. As cruzadas contra os otomanos começaram no final do século XIV e inclui a Cruzada Varna. As cruzadas populares, incluindo a Cruzada das Crianças de 1212, foram geradas espontaneamente pelas massas e não foram sancionadas pela Igreja. No final do século XI, o período de expansão territorial árabe-islâmica já havia terminado há séculos. O afastamento da Terra Santa do foco das disputas de poder islâmicos permitiu relativa paz e prosperidade na Síria e na Palestina. O contato entre muçulmanos e europeus ocidentais foi apenas mais do que mínimo no conflito da Península Ibérica. O Império Bizantino e o mundo islâmico foram centros históricos de riqueza, cultura e poder militar. O mundo árabe islâmico tendia a encarar a Europa Ocidental como uma região atrasada, que apresentava pouca ameaça organizada. Em 1025, o imperador bizantino Basílio II estendeu a recuperação territorial ao máximo. As fronteiras se estendiam para o leste até o atual Irã. A Bulgária e grande parte do sul da Itália estavam sob controle e a pirataria foi reprimida no mar Mediterrâneo. As relações dos bizantinos com os vizinhos islâmicos não eram mais conflituosas do que suas relações com os eslavos e os cristãos ocidentais. Os normandos na Itália, os pechinengues, os sérvios e os cumanos a norte, e os turcos seljúcidas a leste, todos competiam com os bizantinos. E os imperadores recrutavam mercenários, mesmo ocasionalmente, entre os seus próprios inimigos, para enfrentar este desafio. A situação política na Ásia Ocidental foi alterada por
ondas posteriores de migração turca, em particular a chegada dos turcos seljúcidas no século X. Anteriormente, um clã governante menor da Transoxiana. Eles haviam se convertido recentemente ao islamismo e migrado para o Irã. 2 décadas após sua chegada, eles conquistaram o Irã, o Iraque e o Oriente Próximo. Os seljúcidas e seus seguidores eram da tradição sunita, o que levou a entrar em conflito na Palestina e na Síria com os fatímidas, que eram xiitas. Os seljúcidas eram nômades, falantes de turco e ocasionalmente xamanistas, muito diferente de seus súditos sedentários, falantes de árabe. Esta diferença e a governação do território baseada na preferência política e na competição entre príncipes independentes, em vez da geografia, enfraqueceram as estruturas de poder existentes. Em 1071, o imperador bizantino Romano IV, Diógenes, tentou um confronto para suprimir os ataques esporádicos dos seljúcidas, o que levou à sua derrota na Batalha de Manzicerta. Os historiadores já consideraram este um evento crucial, mas agora Manzicerta é considerado apenas mais um passo na expansão do grande império seljúcida. A evolução de uma teologia cristã da guerra desenvolveu-se a partir da ligação da cidadania romana ao cristianismo, segundo a qual os cidadãos eram obrigados a lutar contra os inimigos do império. Essa doutrina da Guerra Santa data do teólogo Santo Agostinho, no século IV. Ele defendia que a guerra agressiva era pecaminosa, mas reconheceu que uma guerra justa poderia ser racionalizada se fosse proclamada por uma autoridade legítima, fosse defensiva ou para a recuperação de terras e sem um grau excessivo de violência. Os atos violentos eram normalmente utilizados para a resolução de litígios na Europa Ocidental e o papado tentou atenuar esta situação. Os historiadores pensaram que os movimentos de paz e trégua de Deus restringiram o conflito entre cristãos do século X. A influência é aparente nos discursos de Urbano II. Outros historiadores afirmam que a eficácia era limitada e que já tinha desaparecido da época das Cruzadas. O Papa Alexandre II desenvolveu um sistema de recrutamento através de julgamentos para recursos militares que o seu sucessor, o Papa Gregório VII, estendeu por toda a Europa. No século XI, o conflito cristão com os muçulmanos nas periferias meridionais da cristandade foi patrocinado pela Igreja, incluindo o cerco de Barbastro e a conquista normanda da Sicília. Em 1074, Gregório VII planejou uma demonstração de poder militar para reforçar o princípio da soberania papal. A sua visão de uma guerra santa em apoio aos bizantinos contra os seljúcidas foi o primeiro protótipo de cruzada, mas não teve apoio. A primeira cruzada foi um evento inesperado para os cronistas contemporâneos, mas a análise histórica demonstra que ela teve suas raízes em acontecimentos anteriores, com clérigos e leigos reconhecendo o papel de Jerusalém no cristianismo como digno de peregrinação penitencial. Em 1071, Jerusalém foi capturada pelo senhor da guerra, Turco Atesis, que tornou a maior parte da Síria e da Palestina como parte da expansão dos seljúcidas pelo Oriente Médio. O domínio seljúcida sobre a cidade era fraco e os peregrinos que retornaram
relatavam dificuldades e opressão dos cristãos. O desejo bizantino de ajuda militar convergiu com a crescente vontade da nobreza ocidental em aceitar a orientação militar papal. A partir da primeira cruzada, teve mais 8 entre 1095 e 1291, todas de importância e com o objetivo de conquistar a Terra Santa, que atualmente é dividida entre Israel e Palestina. Ao longo do século XIV, teve mais 12 cruzadas, e até 1699 ainda teve outras. Antes do século XI, a Igreja Latina desenvolveu um sistema para a remissão e absolvição dos pecados em troca de contribuição, confissão e atos penitenciais. A reparação por meio da abstinência de atividades marciais ainda representava uma dificuldade para a nobre classe guerreira. Foi revolucionário quando Gregório VII ofereceu ao final do século a absolvição dos pecados conquistados através da violência patrocinada pela Igreja em apoio às suas causas, se fosse dada desinteressadamente. Isso foi desenvolvido pelos papas subsequentes na concessão de indulgências plenárias, que reduziam todas as penalidades temporais impostas por Deus. O papado desenvolveu o agostinianismo político, em tentativas de remover a Igreja do controle secular, afirmando a supremacia eclesiástica sobre as políticas temporais e a Igreja ortodoxa. Isto estava associado à ideia de que a Igreja deveria intervir ativamente no mundo para impor a justiça. Uma ideologia distinta, promovendo e regulando as cruzadas, é evidenciada em textos sobreviventes. A Igreja definiu isso em termos legais e teológicos com base na teoria da guerra santa e no conceito de peregrinação. A teologia fundiu as guerras israelitas no Antigo Testamento, instigadas e auxiliadas por Deus, com as visões cristocêntricas do Novo Testamento. A Guerra Santa era baseada em ideias antigas de guerra justa. O teólogo Agostinho de Hipona, no século IV, cristianizou isso. E isso acabou se tornando o paradigma da Guerra Santa cristã. Os teólogos aceitaram amplamente a justificação de que a Guerra Santa contra os pagãos era boa, devido à sua oposição ao cristianismo. A Terra Santa era patrimônio de Cristo. Sua recuperação foi em nome de Deus. A Cruzada Albigense foi uma defesa da Igreja francesa. As Cruzadas do Norte foram acompanhadas da conquista de terras amadas pela Mãe de Cristo, Maria, para o cristianismo. Inspirado pela Primeira Cruzada, o movimento das Cruzadas passou a definir a cultura ocidental do final da Idade Média e impactou a história do mundo islâmico ocidental. A cristandade era geopolítica e isso sustentava a prática da Igreja medieval. Reformistas do século XI insistiram nessas ideias, que entraram em declínio após a Reforma Protestante. Essa ideologia continuou após o século XVI, com as ordens militares, mas diminuiu com a competição com outras formas de guerra religiosa e novas ideologias. As ordens militares eram uma forma de ordem religiosa estabelecida no início do século XII, com a função de defender os cristãos, bem como observar os votos monásticos. Os cavaleiros hospitalários tinham uma missão médica em Jerusalém desde antes da Primeira Cruzada, tornando-se mais tarde uma formidável força militar, apoiando as cruzadas na Terra Santa e no Mediterrâneo. Os Cavaleiros Templários foram fundados em 1119
por um grupo de cavaleiros que se dedicaram a proteger os peregrinos na rota para Jerusalém. Os Cavaleiros Teutônicos foram formados em 1190 para proteger os peregrinos na Terra Santa e na região do Báltico. As cruzadas foram incentivadas pela Igreja Católica para proteger os peregrinos cristãos e conter o avanço do Islã. No entanto, as cruzadas também tiveram motivos econômicos, como o desejo de riquezas e novas rotas comerciais, mas não alcançaram o objetivo de reunificar as igrejas católica e ortodoxa. Entre os objetivos e as causas das cruzadas está recuperar a Terra Santa. O objetivo principal era libertar Jerusalém e a Terra Santa dos turcos suljúcidas muçulmanos, o que dificultava a peregrinação cristã. Proteger os peregrinos. A igreja queria garantir a segurança dos cristãos que viajavam para os locais sagrados, que eram frequentemente ameaçados. Expandir o cristianismo. Havia também o objetivo de conter o avanço do Islã. Motivos econômicos. Nobres e comerciantes buscavam riquezas, terras e novas rotas comerciais para a Europa. E no contexto histórico, o que acontecia? A expansão do Islã. O crescimento do Islã no século VII levou à conquista de muitos territórios que antes eram cristãos, incluindo Jerusalém. Dificuldade de peregrinação. O domínio muçulmano sobre a Terra Santa tornou a peregrinação para os cristãos cada vez mais difícil e perigosa. Pregação do Papa Urbano II. Em 1095, o Papa Urbano II fez um discurso no Concílio de Clermont, conclamando os cristãos a se unirem para a expedição militar. Um breve domínio cristão. Os cristãos controlaram Jerusalém por um curto período, mas os muçulmanos a retomaram. Fortalecimento da Europa. As cruzadas reavivaram o comércio. Trouxeram novas tecnologias e fortaleceram o poder central na Europa. Aumento da tensão. As cruzadas aumentaram a tensão entre cristãos e muçulmanos. Mudança na estrutura social. A nobreza medieval perdeu poder e terras, o que contribuiu para a centralização do poder nas mãos dos reis. As cruzadas criaram mitologias nacionais, contos de heroísmo e alguns nomes de lugares. O paralelismo histórico e a tradição de inspiração na Idade Média tornaram-se pedras angulares do islamismo político, encorajando ideias de uma jihad moderna e de uma luta secular contra os estados cristãos, enquanto o nacionalismo árabe secular destacava o papel do imperialismo ocidental. Os pensadores políticos e historiadores muçulmanos modernos traçavam paralelos entre as cruzadas e os desenvolvimentos políticos, como o estabelecimento do Estado de Israel em 1948. Círculos de direita no mundo ocidental traçaram paralelos opostos, considerando que o cristianismo está sob uma ameaça religiosa e demográfica islâmica, análoga à situação na época das cruzadas. Símbolos cruzados e retórica anti-islâmica são apresentados como uma resposta apropriada e são usados como justificativa e inspiração para uma luta contra um inimigo religioso.
E aí, você já sabia de toda essa história, de tudo isso envolvendo as cruzadas criadas pela Igreja Católica? Quais são as conclusões que você chegou sobre essa história? As cruzadas foram uma coisa boa ou uma coisa ruim criada pela Igreja? Desde que o mundo é mundo, existem as guerras, as invasões em territórios, as disputas por territórios, lutas e guerras de cidades contra cidades por motivos políticos, por motivos religiosos, por motivos econômicos. E a igreja, a religião só intensificou ainda mais isso. E até hoje ainda existem essas guerras que não acabam nunca. E que, infelizmente, quem acaba pagando um preço bem caro é a civilização. Os civis, que não tem nada a ver com essas guerras. Na época de Moisés, as guerras aconteceram pela busca, pela conquista da terra prometida. Muitas guerras aconteceram até o povo hebreu conseguir chegar até a terra prometida. E aqui, durante esta época medieval, a Idade Média, a Igreja Católica criou essas guerras com o maior objetivo era reconquistar Jerusalém, a Terra Santa. E se você quer saber mais sobre como foi a Idade Média, tudo o que aconteceu, como que era esse período, como que começou, como que acabou, o que a Igreja Católica fez além de criar essas cruzadas, também teve muita coisa envolvendo a Igreja. Durante a Idade Média, ela era um poder absoluto sobre tudo, sobre todos. E se você quer saber mais sobre isso, você assiste o vídeo que nós já temos aqui no Diário da Vida, contando toda a história da Idade Média, que você vai entender melhor como que foi esse período da história, o que aconteceu, como que era, e se surpreender com este poder absurdo e absoluto que a igreja já tinha. Como que começou esse poder ali, na Idade Média. Confere esse outro vídeo que é muito importante e muito interessante para entender melhor como que era esse período, o que acontecia no mundo, como que era viver naquela época, como que as coisas funcionavam. Então é um vídeo muito importante para te ajudar a entender melhor essa parte da história que um dia aconteceu no mundo. Então fica aqui no Diário da Vida e já confere esses outros vídeos que nós já temos por aqui disponíveis. Se inscreve no canal para não perder aquilo que ainda virá por aqui. Ainda vamos contar muitas histórias por aqui sobre fatos históricos importantes que um dia já aconteceram e que vale a pena lembrar para aumentar o seu conhecimento sobre esses assuntos, para entender melhor como que algumas coisas estão acontecendo hoje. E a raiz de tudo isso está lá, numa dessas histórias antigas, lá de outras épocas. Foi lá que tudo começou. É por causa de algumas coisas que aconteceram lá atrás que hoje o mundo é do jeito que é. Então fica aqui, confere esses vídeos e os próximos que ainda virão por aqui. Compartilha com outras pessoas que gostam de saber mais sobre esses assuntos. Deixa o seu comentário com a sua sugestão para outros vídeos, a sua opinião sobre esse assunto, o que você achou desse vídeo. Seu comentário ele é sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia nesse vídeo. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.